Encerramos hoje nossa aula sobre a escola eleática. Falei para vocês que é meu movimento filosófico favorito da antiguidade. Eu amo a escola eleática. Parmênides, para mim, é o filósofo mais genial da antiguidade grega, da antiguidade clássica. Isso do Ocidente. Não é o meu filósofo favorito de todos, mas é o meu mais favorito ali da antiguidade. Então estamos aqui na aula de número 20 dessa obra do Nicolas Banhanho, obra maravilhosa, História da Filosofia, dividida em 14 volumes e 2 tomos, como vocês já sabem, vocês estão cansados de ouvir eu falar sobre isso. Sou o garoto propaganda dessa obra aqui, ó, eu deveria receber até o patrocínio lá da Editorial Presença, mas enfim, mas isso é uma outra história. Que mais? Nós temos hoje então, vamos falar sobre Melissos de Samos, filósofo ali. Vamos encerrar a escola eleática, a escola de pensamento, depois ali de 2 horas de aula sobre Parmênides, 1 hora de aula sobre Zenão, sobre os paradoxos, aula que deixa a gente meio doido. Por que eu gosto dessa escola? Porque a minha área favorita da filosofia é a lógica. Eu gosto muito da lógica e é nesses caras que começa toda essa discussão sobre o ser, sobre o não ser, o princípio da identidade, o princípio da não contradição e por aí vai. Por mais que eles não formulem nesses termos, é com eles ali que a gente tem o início desse pensamento. Eu adoro. A questão do paradoxo eu acho fenomenal, fantástica. Let's go! Vamos lá então. Melissos de Samos, porventura discípulo de Parmênides, foi o general que destroçou a frota ateniense em 441-440 a.C. Então, não dá para saber ao certo se essa informação é verídica ou não, porque quem cita isso, se não me engano, é o Plutarco. É o Plutarco que vai falar do Melisso, que teria destroçado lá as tropas de Péricles. Se eu não me engano, acho que Atenas estava fazendo um cerco contra Samos e Melissos teria liderado essa tropa, mas não se sabe ao certo se isso é verdade ou não, se se trata do mesmo Melisso e por aí vai. Então essa informação histórica não tem como dizer ali se foi verdade ou não, mas a princípio ele teria sido justamente um general, participado ali da vida política de Samos. É esta a única notícia que temos da sua vida lá por Plutarco, cuja acme é exatamente situada naquela data. O florescimento dele, então, do Melisso, se dá ali por volta de 440, 441 mais ou menos. Então, é a época que ele teria atingido ali o auge do seu pensamento. Em um escrito em prosa sobre a natureza ou sobre o ser, Melissos defendia polemicamente a doutrina de Parmênides, especialmente contra Empédocles e Leucipo. Então a gente viu na aula anterior que o Zenão havia sido um autor que defendeu a doutrina de Parmênides contra provavelmente os filósofos de natureza pitagórica ou outros filósofos ali que criticaram e zombaram da doutrina de Parmênides. Aqui a gente sabe que Melissos estava defendendo a obra, o pensamento de Parmênides, ali do Empédocles e o Leucipo. O Empédocles vai ser o próximo filósofo que a gente vai ver. Ele é um físico pluralista, vai defender que a realidade do mundo é formada ali por 4 elementos que se conciliam pelo amor e se dissociam pelo ódio. Então, de certa forma, ali o Empédocles vê que o real é múltiplo, é formado de ali 4 elementos no mínimo, então o real não é uno, diferente da doutrina de Parmênides que afirma a unidade do ser, conforme a gente viu. E o Leucipo é um atomista, a realidade é material, é atômica e ela é formada ali por átomos de diversas naturezas, um átomo mais liso, mais redondinho, mais quadradinho e por aí vai, isso vai formando as coisas. Esses átomos se movem. E o Melissos, assim como Parmênides, assim como Zenão, vai negar a realidade do movimento. É impossível que exista o movimento. Então a gente sabe, Melissos ele está ali defendendo Parmênides de Empédocles e Leucipo. A prova da fundamental falsidade do conhecimento sensível é, segundo Melissos, que esse nos testemunha ao mesmo tempo a realidade das coisas e a sua mudança. Então Melissos vai ali justamente defender a doutrina do mestre
do Parmênides, mostrando que o conhecimento sensível é falso. Por que o conhecimento sensível é falso? Porque ele nos mostra duas coisas ao mesmo tempo. Ele nos mostra que a realidade aparece de duas maneiras distintas. Ou seja, vai mostrar que o mundo, ao mesmo tempo, ele é uma realidade, ele é real e as coisas se modificam. Então, para Melisso, realidade é uma coisa imóvel e mudança não condiz com a realidade. A mudança é uma outra coisa. Por quê? Porque se as coisas mudam, a gente não vai ter a realidade das coisas. Porque, por exemplo, hoje eu tenho o mundo real, daqui a um segundo o mundo mudou. Então aquele mundo real que eu conhecia já não é mundo real, porque o mundo mudou, as coisas mudaram. Então a gente conhece ali pessoas, é mais fácil explicar isso com pessoa. Você hoje conhece a pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa mudou. Então, a gente pode partir de duas ideias. Ou a pessoa realmente mudou e não é mais aquilo que você achou que era. A pessoa mudou ali, você não reconhece mais quando você havia conhecido ela. Ou, na verdade, a pessoa sempre foi daquele jeito e agora que você está vendo uma característica dela que você não via. Em relação ao mundo é a mesma coisa. O mundo, será que ele é o que é? E a mudança se daria justamente naquilo que a gente vê agora, que a gente não enxergava? Ou será que o mundo realmente mudou e a gente está vendo uma coisa nova, uma característica nova do mundo que não existia antigamente? Melisso vai afirmar, de maneira geral, que a sensibilidade nos mostra essa realidade. A realidade tem que ser imóvel. O mundo é verdadeiro, é real, ele é imóvel e, ao mesmo tempo, ele nos mostra essa mudança que é a falsidade, porque o que é hoje não é amanhã e isso é impossível. Isso aí é uma coisa que é, de certa forma, errônea, porque a realidade não pode mudar. Vou dar um exemplo agora, né? Eu sou lá da área da física e vamos parar para pensar assim, o que é uma lei física? O que é uma formulação física? Quando você tem uma fórmula, por exemplo, vamos pegar lá, por exemplo, a segunda lei de Newton, que ele vai dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Quando Newton descreve uma fórmula dessa natureza, o que isso gera implicitamente? O que podemos inferir disso? Que a realidade não muda. Como assim a realidade não muda? Se o físico fosse criar uma formulação sobre a realidade e essa realidade mudasse, não faria sentido ter uma fórmula. Por quê? Porque o mundo que eu conheço hoje, amanhã já não vai obedecer mais a segunda lei de Newton. Mas não é isso que a gente vê. Quando o cientista descreve a realidade, ele parte da ideia de que aquela descrição é uma descrição geral. Quando eu falo lá dos 112 elementos da tabela periódica, não tem como eu sair fora da realidade do mundo e conhecer elementos novos. Não vai ter o elemento 118, não vai ter o elemento 120. Por quê? Porque a gente sabe que a configuração material ali do núcleo, dos prótons, dos nêutrons, né, permite ali um certo número de elétrons, girando ali pela sua eletrosfera. Se a gente pensar um elétron a mais, não tem como, não cabe isso dentro de uma estrutura atômica. Então, o máximo que a gente vai ter ali são 112 elementos, e isso vale de maneira universal. Mas amanhã o universo a gente vai ver um átomo que tem um elétron a mais, a gente vai ver o átomo que tem 10 elétrons a mais. Então isso quer dizer que a realidade muda, e se a realidade muda, não tem por que a gente ficar fazendo fórmula e tentar entender ela. Então, essa comparação que eu faço com a ciência, por exemplo. Então, quando o cientista cria uma lei, cria uma ideia, é baseado numa ideia de que o mundo não vai mudar. Implicitamente é isso. Quando Newton pensou suas leis, ele não pensou assim, eu vou criar minha lei hoje, mas amanhã a gente vai descobrir outra coisa. Não, a lei que ele criou descreve a realidade, funciona para a época do Newton, para a nossa época, e vai funcionar por toda a vida. É claro que quando surge a física de Einstein, lá, a mecânica quântica, muda-se algumas perspectivas. A segunda lei de Newton ainda vale, é óbvio que vale, mas é claro que sempre dentro de certos limites, dentro daquilo que a gente pesquisa, dentro daquilo que a gente busca. Para a gente analisar o mundo visível que a gente vive, nós utilizamos a física do Newton, mas agora se a gente quer estudar uma realidade gigantesca, uma realidade imensa, utilizamos lá a física do Einstein, a dilatação temporal, e por aí vai, a mecânica relativista. Agora, se a gente quer analisar um mundo ali subatômico, de entidades e partículas menores que o átomo, utilizamos a física quântica. Ali, a gente percebe também nessa mecânica quântica, nessa física quântica,
Tomar um cafezinho. A gente percebe uma coisa complexa, que é a dualidade das partículas. A dualidade, por exemplo, ali de uma onda fotoelétrica, porque a gente percebe que a partícula pode se comportar ou como onda ou justamente como partícula. A partícula se comporta como uma partículazinha, assim, pense assim, uma bolinha, né? Uma imagem errada que eu tô falando aqui, mas só para você imaginar, é uma partícula, é uma coisinha pequenininha, infinitamente pequena, mas ela também pode se comportar como onda, que ela se espalha, por aí vai. Então a natureza da realidade nos mostra uma dualidade entre onda e partícula. O Melissa já ia falar, isso aí é um engano dos nossos sentidos, porque a realidade não pode ser dual, a realidade tem que ser uma. Mas na física quântica, na mecânica quântica, a gente percebe que, na verdade, a realidade ela se comporta de duas maneiras diferentes. E mesmo na física do Einstein, na física relativista, a gente percebe que uma realidade, ela depende, de certa forma, de um observador, de um ponto de vista. Porque quando você, por exemplo, joga um objeto, você está passando de avião, né? Você joga um objeto dentro de um avião, você vê ele caindo de uma forma, você vê ele caindo assim, ó, de forma oblíqua, você vai vendo ele caindo, né? Agora, quem está no chão vai ver aquela queda daquele objeto de forma diferente, não vai se comportar ali em linha reta, como se estivesse caindo certinho, não, vai ali ter uma curva, uma obliquidade. Mesma coisa, você está dentro de um carro e está jogando uma bolinha para cima assim. Esse exemplo é clássico na física para a gente resolver exercício, né? Ali de velocidade, de movimento. Quando eu jogo a bolinha para cima, ela cai na minha mão e eu falo assim, a bolinha não se moveu, ela se moveu para cima, para baixo, né? E caiu de volta na minha mão, porque eu estou parado, eu estou sentado no banco do carro. Mas quando alguém observa isso do lado de fora, a pessoa vê a bolinha indo e a bolinha vai fazendo uma espécie de curva, porque você está andando, ó, o carro está em movimento, eu estou parado em relação ao carro, mas eu estou me movimentando. E a bolinha, se ela caísse assim, de forma reta, ela ia cair fora da minha mão, mas não, ela acompanha o movimento do carro também. Tá? Então aí, quem é que tá certo? A bolinha cai reta ou a bolinha cai formando ali uma parábola? Né? As duas afirmações estão corretas, porque vai depender de quem está observando, da velocidade do observador e por aí vai. Né? Isso que as pessoas não entendem na física. A física ali ela é complexa, porque você tem que começar a ver as coisas por esse ponto de vista. O Melissa aqui, então, ele trabalha justamente com essa ideia de que a realidade das coisas ela é imóvel, ela é imutável. Então, se a gente tem uma lei da física correta, ela vai funcionar para sempre e não vai haver modificação. Mas agora, se a gente modifica essa lei, não é que o mundo mudou, é que a lei não abarcava a realidade como ela é de verdade. Mesma coisa se a gente for parar para pensar agora no quesito religioso. Vamos pensar ali, por exemplo, no cristianismo. Pensando nos 10 mandamentos, isso aqui é bem complexo. Mas quando Moisés vai lá para receber, digamos assim, ele sobe naquela montanha lá para receber lá os mandamentos de Deus, Deus dá a regra de convivência humana, as leis éticas, digamos assim, daquilo que o homem pode fazer ou não. Não cobiçar a mulher do próximo, não falar o nome de Deus em vão, respeitar pai e mãe e tal. São leis. E são leis ditas por Deus, ou seja, é aquilo que Deus quer que se cumpra. Mas quando? É hoje? É amanhã? É na época do Moisés? Quando que vale aquilo lá? Se é Deus quem diz, aquilo tem validade universal. Vale para qualquer ser, em qualquer lugar. Então, quando a gente tem a ideia da religião, desses mandamentos, a gente tem a ideia de um universo, de um mundo que não vai mudar. Por quê? Porque se Deus disse aquilo, ele conhece os seres que ele criou e ele sabe que aquilo não vai mudar. Tipo assim, ó, naquela época não podia cobiçar a mulher do próximo, mas o mundo mudou. Hoje a gente pode cobiçar a mulher do próximo. Não, Deus não faria uma coisa dessa porque ele tem a dimensão total das coisas. Então, quando ele cria uma lei, uma regra, é porque ele está pensando em um universo que não vai mudar. E é isso que é difícil a gente pensar na questão assim, da religião, porque o mundo mudou muito. Mudou um pouquinho da época do Moisés para cá. E a gente vê que é difícil seguir esses mandamentos dessa forma. E a gente se pergunta, será que a igreja é muito rígida por ainda defender esse tipo de coisa? Mas na verdade, são mandamentos ali que foram ditados por Deus, né? A religião vai dizer isso. E como você vai dizer assim que para Deus, Deus, o mundo mudou, esqueça essa história agora. Não, você não pode falar isso, jamais, né?
Então, tanto a religião quanto a ciência procuram justamente quando criam uma lei, um mandamento, uma ideia, partem dessa ideia de que o mundo é imóvel, que ele não vai mudar. Só que o que a gente vê hoje é diferente, a gente vê um mundo que está mudando, é isso que os sentidos nos dão. Mas será que, de repente, quando essas leis não foram criadas, não se viu o mundo de uma forma superficial? Não posso falar isso em relação à religião, porque se o mandamento é criado por Deus, quem sou eu para dizer que isso está errado? Né? Não estou aqui para isso. Mas em relação à ciência eu posso falar um pouquinho. Posso dizer que se as leis de Newton valem para uma determinada situação, e não valem para todas, então isso já não é universal. Isso já não é universal porque não vale para todas as configurações. Porque quando a gente vai estudar universos ali subatômicos, essa física já não vale mais. Você pode utilizar algumas coisas, mas você não vai chegar a compreensão alguma, porque você tem que usar outro tipo de matemática, outras fórmulas ali mais refinadas. E por aí vai. Melissos, então, vai dizer o universo não muda. A mudança é aquilo que os sentidos nos mostram e a mudança é mera ilusão. Mas, se as coisas fossem reais, não mudariam. Então, é o que eu falei para vocês. A realidade é algo que já está dado ali e a mudança é aquilo que o testemunho nos mostra. Mas a mudança é mera ilusão, conforme eu já havia falado para vocês nas aulas anteriores, principalmente lá sobre Parmênides. E se mudam, ou seja, se o mundo muda, as coisas mudam, não são reais. Ou seja, a realidade é imóvel. Mudou? Não é real. Não é real. Então acho que essa é a perspectiva aí do Melissos em relação ao mundo, à realidade, e vai de encontro à filosofia de Parmênides, que é seu mestre, e dizer não. Não existem, por conseguinte, coisas múltiplas, mas tão só a unidade. E a gente falou disso também na aula lá sobre Parmênides, sobre Zenão. Não existe multiplicidade, só existe a unidade, porque só existe o ser. O não ser, que é o oposto ao ser, simplesmente não existe. Portanto, só existe o que existe. Portanto, só existe o ser. Se só existe o ser, só existe uma coisa, que é o ser. Se existissem duas entre o ser e o não ser, teria que haver uma terceira. E aí a gente vai cair de volta naqueles paradoxos de Zenão, que vocês já estão até aqui, ó, de ouvir falar, depois de uma hora de vídeo, eu falando lá de tartaruga, Aquiles, estádio, ônibus, sala e por aí vai. Então só existe a unidade. Como Zenão polemizava de preferência contra o movimento, então o Zenão polemizava contra o movimento. Assim, Melissos polemizava de preferência contra a mudança. Vimos lá nas aulas anteriores, ali na aula anterior, que o Zenão vai trabalhar com a ideia do movimento. Vai falar da tartaruga, da Aquiles, do estádio, da flecha, da seta, disso, daquilo e por aí vai. O Melissos, ele vai polemizar contra a mudança. A realidade muda ou não muda. O que vai, de certa forma, ali em torno da ideia de movimento. Vamos ver uma frase agora de um fragmento do Melissos. Vamos lá. Se o ser mudasse ainda só equivalente a um cabelo em 10.000 anos, seria inteiramente destruído na totalidade do tempo. Essa frase é bem interessante para a gente entender qual é a diferença lá entre o pensamento de Melissos e o dos filósofos anteriores. Porque até agora é tudo igual. Até agora é tudo igual. O que tem de diferente? Aqui a gente já começa a ver a diferença. Olha só. Se o ser mudasse qualquer coisa, mínima coisa ali, em 10.000 anos, qualquer época, qualquer período, ele seria totalmente destruído na totalidade do tempo. O que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: na concepção dele, o tempo é infinito. O tempo é infinito. Essa é a diferença dele para a filosofia lá do Parmênides, porque a gente viu que com Parmênides o que existe é uma eternidade, mas eternidade é uma coisa, infinito é outra. A eternidade de Parmênides remete a um não tempo, ou seja, a gente viu que a eternidade de Parmênides é um eterno agora, não há antes, não há depois. E não há um tempo, em relação a isso, não há um tempo, é um não tempo porque a gente só tem esse agora. Não vou nem dizer instante, porque instante também remete a uma esfera temporal.
O Melissos, ele vai dizer que existe esse tempo, mas o tempo é infinito, ou seja, isso é diferente de ser um tempo eterno. Como o tempo é infinito, qualquer mudança mínima que seja, qualquer mudança que tenha na realidade, não vai ser absolutamente nada perto da infinidade do tempo. O que é uma mudança? Perto da quantidade de tempo que existe. Pega a quantidade de tempo, pega uma mudança. Mudança não é nada, por isso que ela é inteiramente destruída nessa unidade de tempo. E quando a gente tem essa percepção do infinito, a gente vê que as coisas praticamente não mudam, não tem como comparar qualquer tipo de mudança com essa infinidade de tempo. Na física, às vezes você chega a alguns cálculos ali, que você chega a uma ideia de infinito, e você vai ali dividir por 2, dividir por 3, dividir por 4, e daí você chega à conclusão que não vale a pena fazer esse tipo de divisão, porque infinito dividido por qualquer coisa é infinito. A não ser que se divida infinito pelo infinito, mas isso aí já é complicado, porque se o infinito equivale à mesma coisa que infinito, seria, né, dividir o infinito pelo infinito daria 1, mas a gente não tem como medir esses infinitos, tá? É bem complicado. É claro que vai ter um filósofo lá chamado Gödel, filósofo matemático, que ele vai dizer que existe um infinito maior que o outro infinito. Se a gente pegar entre 1 e 2, existem infinitos números. 1,1, 1,2, 1,0001, 1,0002, a gente vai até o infinito. Mas o infinito que tem entre 1 e 2 é menor que o infinito entre 1 e 10, por exemplo. Né? Entre 1 e 10 cabe muito mais coisa. Mas mesmo assim, dentro de qualquer infinito, qualquer coisa que apareça ali, dividida, multiplicada, vai dar infinito e não tem discussão. Portanto, mudança não é real. Qualquer mudança dentro do infinito é infinito. Ou seja, não existe, é mera aparência, tá? Porque essa é a diferença então dele da filosofia de Parmênides. Em 2 pontos, todavia, Melissos modifica a doutrina de Parmênides. Então esse foi um dos pontos que a gente viu. Parmênides concebia o ser como uma totalidade finita e intemporal. O ser vive, segundo Parmênides, somente no agora, como uma totalidade simultânea e é finito na sua completude. Então a gente viu isso na nossa aula de 2 horas sobre Parmênides. Você prefere assistir 2 horas de William falando sobre filosofia do que assistir um filme, né? Você é guerreiro, parabéns, tá? Eu não sei se eu aguentaria, mas enfim. Quando a gente viu Parmênides, a gente viu ali que a característica do ser dele é como se fosse uma esfera. Uma esfera é perfeita, uma esfera, qualquer lado que você tem ali da esfera, você tem uma diferença igual entre qualquer outro ponto que você faça a medição. O ser que é finito para Parmênides é um ser que tem o seu limite e não necessita de nada porque ele é autossuficiente, ele é completo, ele é intemporal porque a passagem de tempo requer mudança, então por isso que ele vive ali no não tempo, nesse agora, nesse instante, digamos assim. E ele é uma totalidade simultânea, ou seja, a gente não tem um pedaço de ser hoje e outro pedaço amanhã, o ser é completo. Lembra daquela história do Zen budismo que eu comentei lá, que eu falei? Lembra do menino que foi cortado o dedo, que eu falei também? Tá lá. Tá? O ser é completo ali e não tem mais ser e menos ser, tudo é o ser. Melissos concebe a vida do ser como uma duração ilimitada. Então aqui a gente percebe que há uma diferença, que nem eu falei. Lá a gente pega o Parmênides, pensa numa ideia assim, digamos, de eternidade, e aqui a gente pega uma outra ideia de infinito ou de algo que não tem o limite. Essa vida tem uma duração ilimitada. Na filosofia de Parmênides não tem nem duração, porque a duração remete a uma espécie de passagem. Eu tenho a duração, então tem a passagem do tempo. Se tem passagem, então o ser está saindo do ser, o ser está indo para o não ser para ir passando, para ir mudando, mas isso não é possível. Melissos já vê que não, o tempo é diferente, o tempo ele é infinito, e é dentro desse infinito que a gente pode negar também a mudança, porque qualquer mudança, por mínima que seja, máxima que seja, vai se perder dentro da infinidade do tempo. Você analisa o tempo pela infinidade, a única coisa que você vê é a imobilidade. E afirma, por isso, a infinidade do ser no espaço e no tempo. Então essa diferença ali da filosofia de Parmênides para a filosofia de Melisso.
Porque o Melisso afirma a infinidade do ser no espaço e no tempo. Já para Parmênides, o ser é limitado, o ser é uma espécie de esfera, é como se fosse uma esfera, e o ser é finito, ele tem limites. E fora do limite não há nada, né? Não há não ser, porque não ser não existe. Aqui não, aqui o Melisso já vê o ser como infinito no espaço e infinito no tempo também. Infinito no tempo porque qualquer mudança não é nada perto da quantidade de tempo que existe. Ele compreende a eternidade do ser como infinidade de duração, como o que sempre foi e sempre será. E não tem, por conseguinte, nem princípio, nem fim. Então parece ali que ele admite o ser, né, realmente como uma infinidade de duração, conforme eu já falei, como aquilo que sempre foi e sempre será. Parmênides nem isso admite, não tem foi. O ser não foi e o ser não será, porque o ser é. Mas aqui o Melisso parece que traz uma outra ideia, de que o ser sempre foi. Se ele sempre foi e sempre será, é a mesma coisa que ele sempre é. É a mesma coisa se ele sempre foi e sempre será. Isso quer dizer que ele sempre é. Então ele não vê problema justamente em fazer essa análise do que foi, do que era e do que será, porque como ele vê o tempo como infinito, na verdade não há mudança no tempo, não há passado, nem presente, nem futuro. Tudo isso está junto dentro, digamos assim, dessa esfera do ser. Se é que dá, eu estou falando de esfera agora dentro do âmbito do ser, não estou falando do ser como esfera, tá? Porque o Melisso não pode ver o ser como esfera. Porque se o ser fosse uma esfera, ele teria um limite, e o ser para ele é ilimitado, ou seja, o ser não tem forma. Consequentemente, admite a infinidade de grandeza do ser. Lá no Parmênides a gente viu que o ser não possuía grandeza, porque se ele tivesse grandeza, ele teria alguma coisa ali para ser medida, pesada, e de certa forma ele não seria justamente aquilo que ele é. Porque se ele tivesse uma grandeza, a gente viu isso em Zenão também, ele poderia ser comparado com outra grandeza, ou seja, ele poderia ser comparado com o não ser, mas não existe não ser. Então se só existe ser, não existe grandeza, só existe aquilo que ele é. Mas, para o Melisso não, há uma infinidade de grandeza, ou seja, ele parte dessa ideia da infinidade do ser no espaço e no tempo. Visto que o ser é sempre, deve ser sempre de infinita grandeza. Então essa é outra modificação ali que o Melisso traz. Se o ser é sempre, ele tem infinita grandeza. Diferente do Parmênides, que não admitia nem a grandeza, conforme a gente viu. Lembrando mais uma vez, grandeza, quando a gente trabalha na física, a gente está pensando também na ideia de magnitude. Se eu falo, por exemplo, 10, 15, 20, para a física isso não faz sentido. Agora, se eu falo 10 km por hora, 20 metros, 15 litros, 99 segundos, opa, eu estou dando uma magnitude para esse número, para essa ideia. Você já deve ter feito aula de física no ensino médio, daí você chegava lá com o caderno todo feliz pro professor, o resultado da conta dava 15, e daí ele dava errado para você, você falava, mas professor, por que tá errado? Porque daí ele fala assim, mas 15 o quê? Quilômetro por hora, metro por segundo, e por aí vai. Então na física você tem que colocar lá a unidade de grandeza, e isso é a magnitude. Provavelmente, não posso afirmar com certeza, é isso ali que o Parmênides e o Melisso tratam. Essa questão da grandeza, da magnitude, é justamente a forma de medir, de pesar, de classificar a realidade. Mas para Parmênides não existe essa grandeza, porque, como eu falei, se a gente fala que há uma grandeza, isso significa que a gente pode medir, pesar, fracionar uma coisa, mas o ser não pode ser medido, pesado, nem fracionado, porque o ser é a totalidade. Aqui para o Melisso a gente não pode fazer isso também, mas a gente pode dizer que tem uma infinita grandeza, daí já é uma outra história. Esta modificação de uma das teses fundamentais de Parmênides, e talvez a outra afirmação de Melissos, que o ser é pleno e que o vazio não existe, sugeriram a Aristóteles a observação que Parmênides tratou do uno segundo o conceito, Melissos segundo a matéria. Então no livro da Metafísica, o Aristóteles sugere que enquanto Parmênides trata do ser como um conceito, como uma ideia, a gente vai ver em Melissos uma ideia do ser como algo material, como algo concreto.
Então Aristóteles teria feito essa interpretação ali da doutrina de Melissos. O ser é pleno, ou seja, ele é cheio e não vazio. O vazio não existe. Se não existe vazio e o ser é cheio, então provavelmente ele está falando ali que o ser é algo material, conforme a gente já discutiu também ali na aula de Parmênides, essa interpretação do Aristóteles. Mas será que o Melisso realmente vê o ser como algo material? Tanto mais relevo adquire, por isso, a afirmação decidida feita por Melissos da incorporeidade do ser. Então há uma afirmação de Melissos que ele afirma a incorporeidade do ser. Qual é essa afirmação? É o seguinte: se necessita-se absolutamente que seja uno. Ou seja, se o ser é o ser, só pode ser uno, porque se fosse duplo, teria o ser e outra coisa. Qual é a outra coisa? O não ser. Mas o não ser não existe, então só há o ser. Mas, se é uno, não pode ter corpo, porque se tivesse um corpo, teria partes e já não seria uno. Então aqui parece que ele está falando, se o ser é uno, ele não pode ter corpo, porque se ele tivesse corpo, teria parte, e se tivesse parte já não seria uno. Então isso parece de certa forma contrariar ali aquilo que o Aristóteles disse, mas outros intérpretes foram ali na perspectiva do Aristóteles também e acreditaram que o Melissos estava falando da corporeidade do ser. O que eles acharam? Os críticos modernos que afirmaram a corporeidade do ser parmenidiano, que é excluída pela própria formulação que os eleatas dão ao problema, atribuem a negação de Melissos a algum particular elemento, cuja realidade, ao que supõe, Melissos discute. Ou seja, os intérpretes modernos, ali, os críticos modernos, eles acreditam que quando o Melissos está falando da incorporeidade do ser, ele está discutindo sobre o ser ser reduzido a algum elemento material, como fez Tales com a água, o Anaximandro com ápero, o Anaxímenes com ar, o Heráclito com fogo, o Pitágoras com número, o Empédocles com os quatro elementos, ali o Leucipo com um átomo. Então os críticos acharam que quando Melissos fala que o ser é incorpóreo, é que ele está discutindo contra essas doutrinas, ou seja, que o ser pode ser corpóreo, mas não de acordo com essas doutrinas. Essa foi a interpretação dos críticos modernos. Mas mesmo no caso de Melissos ter em mente uma hipótese particular, o significado da sua afirmação não muda, e é isso que o Abanhanho vai defender. Por mais que ele tenha em mente algum elemento ali particular, isso não muda a natureza do problema. Qual é essa natureza? O que é corpo tem partes, portanto não é uno, portanto não é. Ou seja, se a gente for analisar a interpretação ali da frase, daquilo que Melissos trouxe e também daquilo que a escola eleática defende, a gente não pode afirmar a corporeidade do ser, porque a própria corporeidade do ser botaria em contradição aquilo que o pensamento eleata defende. Então, não é porque Melissos está criticando ali uma doutrina ou outra que ele está falando dessa incorporeidade do ser. Não, o ser é incorpóreo de maneira geral, não tem corpo. O ser é aquilo que não... o ser é aquilo que é. Se ele tivesse corpo, ele teria partes, portanto ele não seria. A negação da realidade corpórea está implícita para Melissos, como para Parmênides e para Zenão, na negação da multiplicidade e da mudança, e no repúdio da experiência sensível como via de acesso à verdade. Então essa negação da corporeidade do ser parece implícita tanto em Parmênides, quanto em Zenão, quanto em Melissos. A incorporeidade também leva à negação dessa sensibilidade como via de acesso ao conhecimento, porque o conhecimento, a sensibilidade se pauta na materialidade do real, mas é uma materialidade de um mundo que mostra constantemente o ser e o não ser, é um mundo contraditório, onde eu vejo aquilo que é e aquilo que muda, portanto eu não vejo a realidade. Então não tem como a gente pensar a corporeidade dentro dessa filosofia, dentro desse pensamento. Terminamos então nossa aulinha sobre a escola eleática. Terminamos ali, qual é o capítulo? É o capítulo 4, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui na obra. Capítulo 4, exatamente, a escola eleática. Iremos começar agora o capítulo 5. Os físicos posteriores, a gente vai ver ali o Empédocles,
vamos ver o Anaxágoras, vamos ver também o Leucipo e o Demócrito, e aí a gente vai terminar e encerrar a filosofia pré-socrática. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula.